Acabamos de ler uma passagem dita pelo Senhor Jesus Cristo após algum tempo ele ter passado por uma situação de cura a um homem que passava por dificuldade e era paralítico. E o Senhor Jesus Cristo, vendo aquele homem, trouxeram até a ele, e alguns homens fariseus, não tendo dado credibilidade àquilo que Jesus Cristo veio fazer, logo começou a desfeita. E ele vai e pergunta a esses homens: você quer que eu diga que ele se levante desta cama ou que seus pecados sejam perdoados? E logo este homem foi os seus pecados perdoados, e Jesus Cristo logo saindo dali, ele passa pela banda da alfândega e de repente se depara com alguém que ele necessitava chamar para seguir o seu caminho e dar continuidade após a sua ida ao céu a fazer o que ele fazia, e chama Mateus e diz: segue-me. E logo Mateus seguiu ele, e a Bíblia nos traz relato que Jesus Cristo, chegando em casa, sentou-se, e muitas pessoas, pecadores, publicanos, seguiram e creram e ouviram, deram credibilidade à palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas alguns fariseus continuavam a sua caminhada constante em sua incredulidade dentro do seu coração e dizendo: pode, como é que este homem senta diante de alguns pecadores? E Jesus Cristo logo traz a resposta que não precisa de médico, alguém sã, mas sim doente. Eu te convido esta noite, se você se encontra doente, aflito, sofrendo, Jesus Cristo, o mesmo que é ontem, hoje é eternamente. Amém. E convidou Mateus naquela via da alfândega, chamando para seguir. Eu digo a você, Jesus Cristo até hoje te convida: vem, segue-me, arrependa-se, largue seus pecados, porque Jesus Cristo tem o melhor. Amém, aleluia. Meus amigos, minhas amigas que me ouvem esta noite, ouçam bem. A Escritura diz que Jesus Cristo traz outro relato, dizendo que de que espírito são vós? Não sabeis que eu vim trazer ao homem o arrependimento? Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo. O pior de tudo que nós encontramos é que 712 anos atrás, o profeta Isaías deixou relatado no seu livro 1 e o versículo 3, dizendo que o jumento conhece a sua manjedoura e o boi a voz do seu dono, mas o meu povo não tem conseguido ouvir a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Amém. Veja só condições que encontra os indivíduos, as pessoas na terra. E segundo o relato, o profeta Isaías, relatando isso, quis dizer que a humanidade tem se portado pior do que os animais, porque qualquer bicho tem obediência ao seu dono, mas o povo que abre a sua boca e diz que crê em Deus, a vida e o caminho, a coisa que tem seguido e crido é totalmente diferente do que ele tem deixado para seguir. O livro do Provérbios, escrito por Salomão, livro 14, versículo 12, a
Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E é caminhos que os homens sentem em seu coração a seguir. Não tem um pingo de arrependimento, não tem abandonado as práticas imundas, não tem atentado para que a Escritura tem trazido para o homem. E esquece que na via dolorosa em que Jesus Cristo passou, ferido, o seu sangue pingando pelo seu corpo, foi por você, pecador e pecadora. Arrependa-se do seu mal, venha para Cristo, porque com o encontro que ele teve com Mateus e disse: segue-me, esta noite eu digo a você: siga Jesus, creia na sua palavra, acompanhe os seus pensamentos, a sua maneira que você tem levado a sua vida, porque Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Veja bem, Glória a Deus. que os passos em que você tem dado não tem trazido o sucesso que você espera. Veja bem, a perturbação no seu lar, a paz que você necessita interior e dentro da sua casa não tem tido. Glória a Deus. Aleluia. É necessário crer no Evangelho, na palavra de Deus. Não quer crer no pregador, é problema seu, mas passará céu e terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém. E é o conselho que ele deu: creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O problema de tudo não é nada. As pessoas têm andado com sua mente dormente, não têm conseguido ouvir a palavra de Deus. Mas nós também não podemos forçar ao incrédulo crer, porque desde o princípio sempre houve incrédulo e nunca vai parar de crer na palavra de Deus. Incrédulo sempre vai existir, mas se tem alguma senhora, algum senhor aqui esta noite que crê no Evangelho de Deus, creia tão somente e a sua alma viverá. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os incrédulos nunca vai parar de existir. A nossa luta, a nossa marcha, a nossa vontade é que o indivíduo ele venha para Jesus, tenha um encontro com ele, agarre-se a ele, porque nada neste mundo tem possibilidade de trazer uma satisfação que o indivíduo possa ter, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E a maior via para você encontrar com ele é crer na palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo é pregada por todas as esquinas. É igreja que não se acaba mais. Estamos vivendo um tempo tão difícil, tão árduo, que nos encontramos numa qualidade, às vezes pior do que Sodoma e Gomorra. E Jesus Cristo, uma certa feita, trouxe esse relato para Israel. Se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto o que ele fez naquele lugar, tinha se salvado. Jesus Cristo veio para o povo de Israel, mas a cidade de Israel é aquela que mata profeta, não crê nos profetas. Jesus Cristo logo trabalha na via de alguém que era judeu, Paulo, e traz um trabalho espetacular através do Espírito Santo da vida deste homem, para darmos oportunidade aos gentios, porque gentio é pessoa de toda gente, de todos os países.
língua, abrindo uma porta de esperança, de oportunidade para a história mais verdadeira que existe, que foi o Calvário, foi o sangue de Jesus na cruz, que nos trouxe e nos garante a vitória. Que pena que você não tem crido, mas Jesus Cristo ainda continua com os braços abertos, esperando você. Arrependa-se do seu pecado, corra para Jesus enquanto há tempo. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que para crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, parece um ponto meio difícil, mas analise bem, mãe de família, observe bem, pai de família. Você tem crido em tantas coisas piores do que o que está relatado nas Escrituras, e o que lhe impede de você crer no Senhor Jesus Cristo, que traz vida e veio trazer vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Você tem crido em tanta coisa difícil, tanta coisa que não tem trazido edificação para a sua vida. Você tem olhado para coisas que não tem trazido nada para você. Você tem observado coisas que só tem lhe deixado frustrado, frustrada, triste, angustiado, angustiada. Nada vai para frente, mas aquele que pode trazer você para o melhor, você rejeita. A Escritura nos traz relato em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou e fechou o entendimento para com quem não cresce no Evangelho do Senhor. Às vezes é por isso que você tem tido dificuldade. O maligno, o inimigo das nossas almas, tem fechado o entendimento de muitos. O profeta Isaías deixou relatado que teria ouvido, mas não ouvia, teria olhos, mas não via. E por quê? O animal, o jumento, conhece a sua manjedoura. E porque o boi conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não tem ouvido a minha voz. A palavra Isaías deixa relato também a quem se manifestou o braço do Senhor, quem deu crédito à minha pregação. Isaías automaticamente está falando daquele que com muita dificuldade viria, sofreria, passaria angústia e dor, tristeza, adversidade, por você, meu irmão, por você, minha irmã. E é tempo de se despertar. Corra para Jesus enquanto há tempo. A porta é esse que está prestes a se fechar. Eu sei que você tem ouvido diversas vezes, desde o tempo da sua avó, que Jesus está à porta, está voltando. Creia tão somente, minha irmã. Não pense que você está aqui nessa terra sem algum objetivo. Todo ser humano que é nascido na terra com algum propósito, ele foi criado, ela foi criada, nem que saiba para atrapalhar o Evangelho, mas você tem que saber para que você vive na terra. Se é para crer no Evangelho ou é para descrer, se é para fazer a vontade de Deus ou do inimigo, busque ao Senhor, arrependa-se, abra mão daquilo que tem se afastado de Deus, porque Jesus Cristo quer salvar sua alma. Glória a Deus, aleluia. Você olha para a televisão, assiste jornal, nenhum desses jornalistas traz relato do que Jesus fez. Você olha para um jornalista, só sabe contar desgraça que na terra está
nariz grandinho. Você olha para os políticos, só vê história macabra, vida suja, mas você ainda tem na sua mente uma esperança de algum homem resolver o problema do Brasil. O homem que resolve o problema do Brasil é Jesus Cristo, e ele não quer só resolver o problema do Brasil, não, quer resolver o problema da sua vida. Tire a incredulidade do coração, do pensamento, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Mas o jornal está aí, as histórias estão aí, o povo está tudo abismado, que segundo conta que a Globo botou uma novela e fez com que um dos atores mijasse no crucifixo, e os cristãos estão tudo se reunindo, as igrejas evangélicas, a igreja católica, tudo zangada com a Rede Globo por causa desse quadro. Só que infelizmente orina no crucifixo de Cristo tem feito-se há muito tempo. As pessoas, quando não creem no Evangelho, se tornam como esse tal que mijou no crucifixo. Quando você não crê no Senhor Jesus Cristo, porque aquele que crê ama e segue. Não adianta dizer que crê no Senhor Jesus e fazendo as obras malignas. A Escritura traz relato do que Jesus Cristo deixou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento ele deixou: não matarás, não roubais, não dirás falso testemunho, não cobiçar a fazenda do seu próximo, honrar o teu pai e a tua mãe. E veja o quadro do mundo, o quadro das pessoas, tudo caído, descendo de rabo abaixo, mas há uma mão ainda estendida, um olhar de compaixão, de misericórdia, esperando você se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda é esperança. Jesus Cristo disse na palavra: ide, porém, aprendei o que significa a misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Arrependa-se do seu mal. Aleluia. Abandone as obras malignas. Você tem visto que não tem dado certo. Odiar o seu próximo não tem dado certo. Querer o mal do seu vizinho não tem dado certo. Desonrar o pai e mãe não tem dado certo. Você tem andado longe dos mandamentos das Escrituras do Senhor, e ainda quer dizer que crê no Senhor Jesus Cristo, e com esse quadro de vida levando aonde tudo vai mal. O Deus desse século cegou e fechou o entendimento para com que não resplandeça o Evangelho do Senhor. Mas essa noite Jesus Cristo te convida: arrependa-se. Eu não vim para o justo, mas sim para os pecadores. Você diz que está são, mas quando anda distante da Escritura Sagrada, você se encontra mais doente do que aquele que se encontra internado. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio para salvar
e a via dolorosa que ele passou, passando sua dificuldade, suas dores, suas lutas, para com que você tivesse uma caminhada melhor, um conhecimento melhor, porque pessoas relatam, diz através da sua boca, que crê em Deus, que tem Deus, mas não sabe nada sobre Ele. Como é que eu creio em um Deus que eu não sei nada sobre Ele? Só sei que Ele morreu na cruz por mim, é o bastante. Mas Ele quer que você se arrependa, dê valor, largue a via do pecado, olhe para a via dolorosa que Jesus Cristo venceu por você, por te amar. Abandone essa iniquidade. Se não tem força, peça a Deus. O melhor está nas mãos dele. Ore dentro de sua casa. Oh Deus, me ajuda a me arrepender. Eu preciso de força, preciso de mais fé, eu preciso que algo me tire, porque da forma que tenho andado, sei que não tem te agradado. Aleluia. Eu vou finalizar porque não é muito falar. Através dos louvores, já foi falado sobre Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. E que Deus possa estar assim botando esta noite o espírito de arrependimento no coração de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada adolescente, de cada criança, de cada família, de cada lar, esta noite, porque sem arrependimento é impossível agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você, meu irmão, minha irmã, essa noite que me ouve, seja jovem, adolescente, senhoras e senhores, criança, enquanto não abandonar o erro, reconhecer o seu mal, chegar ao pé da cruz, reconhecer o sacrifício daquele homem por ti, o seu quadro só vai se tornar cada vez mais pior e mais afastado de Deus você vai se encontrar. Todos que estão aqui já andamos errado, já andamos desgarrado, como ovelha perdida, mas reconhecemos nossos erros, recorremos para a cruz, olhamos para Jesus, que é o melhor caminho de se seguir. E se ter força, só tem se estiver com Ele. Sem Ele nada você pode fazer, disse o salmista Davi. Vamos orar. Eu quero falar do irmão Gervásio.